Todos podemos ser tóxicos. Sim, gente, todos nós. A gente não tá livre de ser tóxico para alguém. Quer saber mais? Fica até o final do vídeo que eu vou compartilhar. Mas para compartilhar, para falar um pouco desse vídeo, sobre esse assunto, né? Eu vou precisar abrir um pouco meu coração para vocês e compartilhar um caso real em que eu vivi e que me motivou a gravar isso, porque eu tava percebendo traços tóxicos em mim mesma. Então, quando a gente está nesse trabalho de autoconhecimento, a gente consegue, é um trabalho, às vezes, um trabalho até dolorido, a gente enxergar coisas não muito agradáveis dentro de nós. E a gente ser honesto, ser sincero e falar isso, né, abertamente. Então, esse vídeo também é meio que um desabafo meu sobre isso. Então, fiquem até o final do vídeo e, como de lei, pegue aquela sua bebida da sua preferência. Pode ser um chá, um café, o que você sentir vontade de saborear e me acompanhe. Dá aquela curtida, comenta, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas possam se conectar comigo, assim como você está fazendo neste momento. Estou aqui com o meu bom e velho vinho, que inclusive já está bem pouquinho, porque vocês percebem que eu bebi já há um tempo, né? Saúde, continuem saboreando aí, que eu já acabei. É porque na verdade já tô gravando vários, né, gente? Mas vamos lá, voltando aqui pro assunto. Para comentar sobre isso, inclusive eu peguei aqui um livro muito interessante, O Inferno Somos Nós, um livro maravilhoso de Leandro Carnal com a Monja Coen. Gente, esse livro é muito legal. E aí eu peguei uma parte desse livro que ele fala sobre a nossa mente, que a nossa mente realmente ela é incrível, né? Mas eu vou deixar ele aqui de ladinho e eu vou compartilhar com vocês aqui um texto, uma parte desse livro, mas já fica aqui a recomendação. Quem não leu, leia esse livro que é muito bom. Qual foi o motivo desse vídeo de hoje? Bom, quando eu cheguei aqui em Itanhaém, isso foi em junho de 2023, eu recomecei a minha vida, né? Que inclusive eu vou falar, gente, esses dias eu tava pensando, eu falei, nossa, eu tenho esse canal, gente, e eu não compartilho algumas coisas que eu senti vontade de falar algumas coisas a mais sobre a minha vida, e tá aí um bom assunto, o fato de eu ter recomeçado minha vida, o fato de eu ter saído de uma cidade, migrado para outra e ter dado um reset na minha vida em várias questões, né? Financeira, pessoal, ter encontrado novas pessoas e, enfim, foi muito louco, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? Bom, eu cheguei aqui pro meu recomeço em 2023, em junho, e em setembro eu conheci esse homem, que foi para mim né, uma conexão assim, uma conexão assim incrível, que me trouxe muitos momentos, muitas coisas boas. Eu falo que o nosso caso, ele não é um conto de fadas, ele não começou de uma forma assim, muito comum assim, né, foi um pouco fora dos padrões da sociedade. E foi meio, depois de um tempo pra cá, foi se tornando uma coisa um pouco caótica, com bastante pedras no caminho, pra gente ficar junto. E o que aconteceu foi que essas pedras e esse caos, de certa forma, conseguiram, né, afastar, ou nos afastar, ou, enfim, nos distanciar. Mas eu não posso negar que a gente viveu bons momentos, a gente conseguiu criar um envolvimento muito bom, né? Teve com muita sinceridade, muitos bons momentos, e enfim. Mas como todo relacionamento, envolvimento, né? Porque a gente não chegou a se relacionar mesmo, embora pra mim foi, né? Porque foi bastante um tempo pra cá, né? Mas enfim, a gente começa, depois de um tempo, quando a gente tá com alguém, a gente começa a querer um pouco mais, a gente começa é aquilo, né? É natural, quando a gente
está se envolvendo com a pessoa, ou a gente quer mais ela na nossa vida, ou a gente não quer a pessoa na nossa vida. E aí, da minha parte, eu queria mais essa pessoa na minha vida, esse homem na minha vida. E só que ele não queria, né? Porque ficar comigo ia envolver, na verdade, ainda, né? Ficar comigo é uma mudança um pouco tanto que grande, sabe, pra ele. Então, assim, precisa, toda vez quando a gente... E aí eu vou falar uma coisa que é, na minha opinião, quando a gente vai se envolver com alguém, quando a gente vai se abrir para um relacionamento novo, é como se fosse um livro, sabe? A gente tá lá com a pessoa anterior, escrevendo um livro, escrevendo página por página. Às vezes tem fotos boas, às vezes não tem fotos boas. Mas a gente tem duas opções. Ou a gente pega e continua nesse livro aqui, e abre um outro livro e continua com 2 livros, né, juntos. Ou a gente termina esse livro, joga esse livro fora, se a gente quiser, e começa um novo livro. Ou então a gente deixa na estante, né? Então, assim, resumindo toda essa teoria que eu tô fazendo, essa metáfora que eu tô fazendo com o livro, para a gente se envolver com pessoas novas, a gente precisa sempre encerrar ciclos antigos, a gente sempre precisa, não tô falando assim, o ideal seria realmente a gente deixar o passado no passado, não ficar assim tendo contato, sabe, querendo, recebendo e etc. Se realmente esse passado não tiver maturidade para entender o lugar dele, né? Mas, como não foi esse caso, e não é esse caso, então, assim, a gente enfrentou muitas questões relacionadas a isso. E aí ficou para mim muito claro que ele não tá afim disso, de pegar esse livro, escrever um novo livro comigo e deixar o anterior para trás, né? E aí ficou da minha parte uma certa insistência, sabe, eu falava demais, eu falava isso. E aí é que entra nesse assunto do vídeo de hoje, que é a famosa toxicidade. Porque quando a gente começa a querer, a insistir, a fazer mal pro outro, porque de certa forma o que eu tava falando, querendo, né, o que ele fizesse algo no meu tempo e não no tempo dele, eu comecei a cair uma ficha imensa na minha consciência de falar assim, cara, você tá sendo tóxica pra ele. E aí independe do que ele tá fazendo comigo, se ele tá sendo bom ou ruim, porque não é mais sobre o outro, é sobre mim. Porque o olhar, quando a gente começa nesse trabalho de autoconhecimento, a gente não vai conseguir controlar ou mudar a percepção, a consciência das pessoas, do outro, mas a gente consegue controlar a nossa reação. A gente consegue controlar a nossa mente para falar assim, cara, se esse cara não quer você, por que diabos, carga d'água, você tá insistindo? É bem isso, entende? É muito louco. E aí, é o assunto desse vídeo de hoje, porque assim, eu percebi que eu estava com esses padrões tóxicos. E aí eu comecei, depois de um tempo, a me questionar, será que isso é realmente amor que eu tô sentindo por ele? E aí me veio aquela música do Jota Quest, o que eu também não entendo, onde ele fala assim, se isso não é amor, o que mais pode ser? Tô aprendendo também. Enfim, entre outras partes, mas eu acho que essa parte é o ponto principal, porque chegou um tempo nesse envolvimento com ele que eu me questionei, poxa, eu sinto um amor, eu sinto um sentimento bom por ele. E o que está acontecendo? Por que está migrando? Porque assim, eu entendo que o amor e o ódio, eles estão aqui, ó. Eles são extremos, extremidades, mas eles estão aqui, ó, juntos. Por isso que, na minha opinião, tem muitos... Hoje em dia, o que mais tem é isso, né? Crimes, assim, de pessoas que estão juntos e vivem um amor incrível e do nada, pum,
esse amor se transforma em ódio e fica uma coisa de loucura e crimes acontecem por aí. Por quê? Porque as pessoas elas não equilibram isso, sabe? Elas não conseguem ter a consciência disso, que o amor e o ódio estão aqui, ó. A extremidade, a intensidade de ambos. Quando você ama alguém, você tem todos os sentimentos bons, sabe? Amor, carinho, cuidado, atenção, etc. E o ódio, todos os sentimentos que são negativos, né? A possessão, ciúmes, a raiva e etc. Enfim, então assim, estão aqui, sabe? E aí eu comecei, quando eu falo por mim mesma, gente, esse homem, esse cara, ele realmente me proporcionou sensações novas que eu nunca tinha tido. E aí entra nessa questão da gente, às vezes, olhar pra gente e falar assim, e fazer uma retrospectiva dos nosso comportamento nas nossas relações. E foi o que eu fiz com ele. Quando caiu essa ficha que eu tava tendo uma toxicidade com ele, eu falei assim, cara, como eu estou me comportando? Será que eu estou repetindo os mesmos erros? Será que eu estou sendo chata? Será que eu estou, sabe, ali e não estou sendo... Enfim, fiz uma retrospectiva, aí caí na real, falei assim, cara, eu não quero que esse amor, esse sentimento maravilhoso que foi criado, que foi despertado dentro de mim através desse envolvimento com ele, se transforme em ódio. Entende? Aí eu me questionei o que eu preciso fazer para que isso não aconteça. Porque lembra que eu falei, não é sobre o outro, não é sobre ele. Ele tem a consciência dele, ele já disse com todas as atitudes e palavras que não me quer na vida dele. Então ele já tá, né? Deixa ele. Agora sou eu. É o que eu sinto, é o que eu vejo, é o que eu percebo, é o que eu quero, é o que eu insisto, o que eu estava insistindo ainda, entende? E aí eu falei assim, eu não quero que esse amor se transforme em ódio. Então, para esse amor não se transformar em ódio, eu vou amar à distância. Eu vou deixar aí, sabe? Porque o amor, eu acho que é exatamente esse o ponto. O amor, ele é liberdade. O amor, ele é sim você amar alguém, mas você deixar a pessoa ir. Amar à distância. Você amar a pessoa a partir do momento que você vê a pessoa feliz, a pessoa bem. E é isso que eu quero para ele. Eu quero que, independente dele estar ou não estar comigo, que ele tenha um bem-estar físico, emocional, espiritual, mental, que ele consiga se equilibrar, que ele consiga viver a vida dele, que ele consiga conquistar os objetivos dele, mesmo que não seja ao meu lado. E aí, sabe uma coisa que eu me peguei? É muito louco, né? Porque aí entra nesse daqui, ó, nessa frase desse livro, que eu inclusive vou ler, tá? Onde Buda diz assim, quer dizer, o autor diz assim, né? Nossa mente é muito poderosa. Buda dizia que a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. A nossa própria mente, não a mente de outras pessoas. No momento em que decidimos e pensamos, agora vou levá-la para um estado superior de consciência, a mente nos desafia, quero ver. E ela fará de tudo para que não cheguemos lá. Virão todos os pensamentos, todas as provocações possíveis para que não acessamos esse lugar. Por isso, oferecemos a essa parte da consciência o que talvez Freud chamasse de ego. Alguma atividade como contar de 1 a 10, contar as inspirações, por exemplo, enfim, entre outras coisas. Mas por que eu li esse livro? Por que eu li esse trecho? Porque eu queria falar que, assim, a minha mente começou a me pregar várias peças. A partir do momento que eu comecei a querer fazer o que eu acabei de falar, ficar só no amor, em vez de ir pro ódio, entende? Deixar esse amor
genuíno, verdadeiro e puro, como ele realmente é na sua essência, né? O que eu sinto por ele é realmente puro. Isso, aí, a minha mente, ela é muito louca, né? Porque ela começou a criar vários cenários, várias situações. Vou dar um exemplo. Às vezes eu via e vejo ainda, né? Foto dele no nascer do sol, no pôr do sol, tudo que remete a coisas e momentos que a gente já viveu juntos. E aí eu falava assim, poxa, que saudade, que vontade de viver isso de novo, que vontade de estar lá, que vontade de tomar um café da manhã com ele, que vontade de... Então, assim, eu ficava, né, nesse pensamento, a minha mente ficava, ai, a vontade. Aí já vinha aquele gatilho, sabe, do vai lá, insiste, fala alguma coisa, nananã, mais ou menos isso, sabe? Ou então a minha mente falava assim, mas e se ele estiver vendo esse pôr do sol, esse nascer do sol com outra pessoa? Ou se ele estiver nesse momento com alguém? Aí é muito engraçado porque a minha própria mente, né, a consciência elevada, fala assim, e daí? Ele não é seu, ele não está na sua vida, ele não quer estar na sua vida. Ele pode sim estar com qualquer outra pessoa, com quem ele quiser. Cadê o amor que você falou que você ia sentir, independente de ele estar ou não estar com você? Se ele tá feliz, se ele tá vendo o pôr do sol com outra pessoa, ou se ele tá tomando café com outra pessoa, qual que é o problema? Ele tá feliz, ele tá bem, é isso que importa. Então a minha mente, e aí entra nesse assunto que eu falei, é muito louco porque a nossa mente ela faz exatamente isso, ele fica esses dois lados assim, ó, e é uma loucura total. Mas eu estou determinada a ficar no amor, na pureza aqui, né? E não na toxicidade. Então, assim, a partir do momento que a gente toma consciência disso, é a forma como a gente vai reagir. Como eu falei, a gente pode amar, sim, pessoas, gostar muito das pessoas, mas se as pessoas não querem estar na nossa vida, a gente não precisa deixar de amá-las, mas também não precisa ficar lá batendo na porta, insistindo. A gente precisa viver a nossa vida, focar na gente mesmo, focar nos nossos objetivos e deixar a pessoa aí. Se em algum momento, lá na frente, ou enfim, aconteça um milagre, a pessoa mude e volte e queira, quem sabe? Mas se isso não acontecer também, paciência, não é mesmo? O amor tá ali, aquilo foi despertado, aquele amor, aquele sentimento tá ali ainda, e é esse sentimento que eu quero ter, entende? Isso, enfim, independe do tempo e etc. Agora, outra coisa, antes de finalizar, que eu achei muito interessante, eu perguntei para a inteligência artificial o que é uma pessoa tóxica para IA. Pois é, inclusive ele foi uma das pessoas que me incentivou a usar inteligência artificial para algumas coisas, né? E tá sendo, assim, um bom amigo para mim, a inteligência artificial. E aí eu perguntei para ele, falei assim, o que é para você uma pessoa tóxica? Aí ele pegou assim, para mim, a inteligência artificial, tá? Para mim, uma pessoa tóxica é aquela que consistentemente impacta negativamente o bem-estar emocional de outras pessoas. Essa negatividade pode se manifestar de diversas formas e em diferentes graus. Bom, eu percebo que comportamentos tóxicos, através dos padrões de linguagem, das descrições que as pessoas usam para se referir a essas interações, alguns sinais que identifico como características de uma pessoa tóxica incluem negatividade constante, críticas destrutivas, vitimização, manipulação, inveja e competição destrutiva, necessidade de atenção constante, desrespeitos aos limites, dificuldades em sentir empatia. Ele deu mais coisas, mas eu não vou ler tudo não, tá? É importante notar que todos podem ter comportamentos negativos em algum momento, mas a toxicidade se caracteriza
pela persistência e pelo impacto prejudicial desses comportamentos nas outras pessoas. Para mim, para Iá, identificar uma pessoa tóxica não é um julgamento moral, mas sim um reconhecimento de um padrão de interação que causa sofrimento e dificulta relacionamentos saudáveis. Gente, a Iá descreveu perfeitamente o que eu também entendo sobre toxicidade. Desculpa. A partir do momento que a gente interfere no bem-estar emocional do outro, a partir do momento que a gente... E aí eu vou falar que eu não é que eu estava sendo tóxica a ponto de ser esses 8 itens que ele falou, tá, gente? Mas em alguns momentos eu não estava respeitando o limite, né? Respeitando o limite do quê? De tempo. Respeitando o limite de que o outro não queria estar na minha vida. Que o outro quer o espaço dele. E aí, se eu fico insistindo, se eu fico lá batendo na porta, se eu fico mandando mensagem, eu não estou respeitando o limite. Outra coisa aqui que ele fala também, necessidade de atenção constante. Às vezes eu queria sim estar com ele, queria viver momentos, queria ter, sabe? E essa necessidade de atenção, de querer que ele esteja comigo, e etc. Enfim, sempre tem algum traço tóxico em algum momento, como ele falou aqui, em algum momento da nossa vida, sim, a gente pode ser isso para alguém, mas não é um julgamento, é uma coisa que a gente precisa realmente parar para refletir. E relacionamentos, eles não são uma coisa assim... Cara, quando eu entendo que relacionamento em qualquer grau de relacionamento afetivo, familiar, tudo, ele exige sim conversa, diálogo, e ele exige sim muitas vezes compreender o outro, compreender o tempo, compreender a situação, o momento. Aí, quando a gente não compreende, quando não há compreensão, a gente acaba que sendo, sabe, manipuladores, a gente acaba que sufocando o outro. E como eu falei, se a pessoa já deu todos os sinais, já deu todas as atitudes que não me quer na vida dele, por que de acho eu vou ficar insistindo? Não é? Então é sobre o amor próprio, é sobre eu realmente parar sabe, não deixar que esse amor vire ódio, mas continuar no amor, porque só eu sei o que esse amor representa pra mim. Só eu sei as sensações boas que eu senti, né, quando a gente estava naquela fase boa e saudável. Então, assim, Daisy, eu não quero daqui pra frente criar relacionamentos que causem essa toxicidade, sabe? Esse mal-estar. Porque nossas últimas conversas parecia que a gente estava, sabe, tocando na ferida um do outro. Ele e eu, assim, sabe? Era ambos, assim, foi muito louco. Não sei nem se ele vai assistir esse vídeo, mas, enfim, fica aqui. Foi muito louca essa sensação e muito triste também, porque eu não queria que chegasse nesse nível, sabe? Mas chegou, né? Então é isso. É isso, então eu acho que para não piorar a situação, é melhor se afastar, é melhor deixar ir. E o tempo, ou o universo, ou o que tiver que acontecer, vai acontecer. Se a gente vai pegar esse livro de novo e continuar as páginas, ou se a gente já acabou esse livro, é uma coisa que eu não sei. Mas fica aqui meu desabafo. Fica aqui também a minha semente para que você reflita como você está se comportando, se você está sendo tóxico, se você tem alguns desses traços, ou se você está recebendo isso, né? Porque às vezes a gente ou às vezes a gente tem pessoas tóxicas na nossa vida. E aí, como eu falei, a gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue mudar a nós mesmos, a gente consegue mudar a nossa reação, as nossas atitudes, e a gente é livre pra gente ficar onde a gente quer realmente ficar. Se a gente não quer ficar, a gente voa, vai para outro jardim, vai voar sozinho, vai etc, enfim. E sempre, gente, sempre deixa o outro
ser livre também, porque o amor é isso. O amor é a liberdade, o amor é a gente realmente amar sem prender, sem sufocar, amar sem criar aquele nó, sabe, horrível, apertado, dolorido. A gente precisa realmente amar porque a gente sente que a gente quer ver a pessoa bem feliz, sempre. Isso independe dela estar ou não com você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Apenas gratidão.